dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos. Por que é que nós estamos aqui? Qual é a nossa razão da vida? Nós estamos aqui, irmãos, para virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino dele eternamente. Filhos que ele quer que nós sejamos na glória, como lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Vejamos Hebreus, segundo capítulo, versículo 10. Hebreus 2, versículo 10. Diz assim que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Isso é o que Deus está a fazer. Está-nos a conduzir à glória, para sermos filhos e filhas dele, no reino de Deus. A nossa meta, o nosso golo, por isso, é sermos filhos de Deus. E como filhos, é para sermos como ele é. Vejam aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13, falando aqui, dizendo que Deus nos deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e professores, perdão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. À perfeita varonilidade, isto é, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa meta, o nosso golo, é para sermos como Cristo é. Não só o imitarmos na conduta, na maneira de viver, mas chegarmos a vir a ser o que ele é. Isto é, o nosso golo, a nossa meta, é de desenvolver o caráter justo e santo de Deus em nós. O mesmo caráter que Jesus Cristo tem. E por isso, eu quero fazer uma pergunta. Estamos a crescer a caminho desta meta? Estamos a fazer progresso nesta meta? Ou estamos regressando? Ou estamos a dormir? Por isso, a nossa responsabilidade da Igreja é para ajudar os irmãos a crescerem e a prepararem-se para este golo. Preparar o povo. E por isso, como é que nós estamos nesta caminhada? Estamos realmente a desenvolver o caráter de Deus? E por isso hoje, queridos irmãos, quero ilustrar 5 áreas que são importantes para nós desenvolvermos o caráter de Deus. Vamos começar olhando a Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora quero fazer a pergunta. Quem são os santos? Quem são os santos? Esses certamente são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos irmãos, na família de Deus, nós vamos ser, digamos assim, os pioneiros, os primeiros, auxiliadores, ajudadores idôneos de Jesus Cristo. Como a noiva deve ser uma auxiliadora idônea, uma ajudadora idônea do marido,
nós devemos ser a perfeita noiva de Jesus Cristo. E por isso temos que crescer, temos que nos ataviar, aprontar, preparar para este matrimónio espiritual, digamos assim. A noiva tem que estar ataviada. E a noiva estará ataviada. A questão é a seguinte: você e eu vamos ser partes dessa noiva? Veja então aqui em Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus e Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exaltemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. E foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem são esses santos? Esses que têm atos de justiça. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Então falou o anjo, diz: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse é o primeiro passo, irmãos. Somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Entendemos a nossa chamada? Entendemos que somos chamados para este matrimónio? Para ser parte da noiva? Mas que honra! Mas que honra! Mas que convite! E esse é o primeiro passo nesse processo. Quando você é convidado a um matrimónio, a um casamento, não quer dizer que você vá. Pode ser que você responda e diga: não vou. Alguns nem respondem. Ou você não se prepara. Em João 6, versículo 44, João 6, versículo 44, vemos aí que temos que ser chamados pelo Pai. As pessoas não entendem isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se não for chamado pelo Pai. E há várias maneiras que hoje em dia Deus nos chama, nos abre a mente para mostrar o interesse. Pode ser pela boa nova, pode ser por alguns guias de estudo, pode ser por algo na internet, pode ser situações que tenham acontecido na nossa vida, que através disso o Espírito de Deus começa a trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa consciência. E então começamos, porque o Espírito de Deus trabalha connosco, como diz em João 14, 15 a 17. E depois vamos chegar a um ponto que realizamos que temos que nos arrepender e acreditar que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. E então guardamos a fé dele, porque respeitamos e
e que consideramos esse ato de fé dele de valor e então pomos essa fé como algo que vamos guardar. Ora, quando fazemos isso, chegamos a um ponto de fazermos um compromisso, uma promessa, um voto, um acordo, um contrato, que nós chamamos a nova aliança, ou noutra palavra, é o batismo por imersão, e seguindo por batismo, esse compromisso que fazemos a Deus, sabendo o que estamos a comprometer e o que temos que obedecer. Depois o ministro Jesus Cristo pede ao Pai para, através de Jesus Cristo, nos batizar com o Espírito Santo. Durante essa oração e imposição das mãos. Por isso, a nossa primeira responsabilidade é de responder essa chamada. É de responder essa chamada. Sim, porque Deus nos chama. Mas respondemos, e quando respondemos, temos que atuar de uma maneira diferente. Em Mateus 22, versículo 1 a 14, Mateus 22, iniciando do versículo 1 até ao versículo 14, está a dar esta parábola das bodas. Interessante, não é? Esta metáfora da parábola das bodas, como nós somos chamados para as bodas do Cordeiro, para sermos parte da noiva. E depois diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ora, há uma outra há uma outra parábola também interessante, que vamos ver esta parábola, alguns pontos nessa parábola, que é em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. E em Lucas, capítulo 8, vemos a parábola do semeador. E a primeira parte da parábola, a parábola do semeador é explicada, as pessoas não entendem, mas veja, por exemplo, aqui o primeiro exemplo, que é no versículo 4 e 5 de Lucas 8. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E depois ele dá a explicação. No versículo 11 e 12. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A chamada de Deus. A nos chamar através da sua palavra, através do toque que nos toca na nossa mente, no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. É uma chamada. O versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram a chamada, receberam o cartão de convite e a seguir não responderam, puseram o cartão assim de lado e o diabo arrebata-lhes do coração a palavra. Sim, porque Deus pôs a palavra no coração. Houve uma chamada. E o diabo tira isso, diz aí, para não suceder que, crendo, sejam salvos. E nem deixa, digamos assim, esta palavra começar a crescer no solo. Queridos irmãos,
a palavra neste caso nunca penetrou. Nunca começaram um processo de madureza emocional, física, espiritual. Nunca ficaram realmente convictos ou aceitaram. Em outras palavras, nunca responderam à chamada. Nem deram o primeiro passo de responder a essa minha chamada. Precisamos de responder à chamada. Quando recebemos aquele cartão de convite, não podemos pôr assim de lado e esquecer. Temos que responder. E essa resposta é o arrependimento de obras mortas. E essa resposta envolve um compromisso, batismo, para que possamos receber o Espírito Santo de Deus, para que possamos ser gerados como filhos e filhas de Deus. Veja em Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus dá o Espírito dele àqueles que obedecem a Deus. Precisamos de mudar a vida. Precisamos de pôr de fora o velho homem e vestir ou revestir-nos com o novo homem. Não é fácil, está claro. Mas aqui está o ponto. Como é que nós podemos desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida? Ponto número 1. É responder à chamada, atuar em fé e obediência. Isso requer humildade. Isso requer um coração sempre disposto a ouvir, a ser contrito, a temer a Deus, sempre tremendo da palavra de Deus, com temor de Deus. Não é terror, mas é respeito. E nós devemos responder, é atuar a essa chamada, em fé e obediência. Uma vez que nós então recebamos o Espírito Santo de Deus, isto é, nós respondemos a esta chamada, nós então estamos dentro do corpo espiritual de Cristo, que é um organismo espiritual, que é a verdadeira Igreja de Deus. Um corpo espiritual e não uma organização física. Quando nós respondemos a essa chamada, nós nos tornamos escolhidos por Deus. Nós nos tornamos o povo especial de Deus. Vejam em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, sim, nós, todos aqui entre nós, uns vêm deste país, outros vêm de outro país, outros vêm de outra cultura, mas somos um povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos chamados. E por isso não somos só chamados, somos escolhidos para ser povo de Deus. Esta escolha é quando nós respondemos à chamada, fazemos o compromisso
e somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, somos povo de Deus, somos realmente filhos de Deus. Então, é onde isso para? Já estamos salvos? Não. Não. Requer contínuo crescimento, desenvolvimento, amadurecimento. Veja em Apocalipse 17, versículo 14. Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Os chamados, os escolhidos e os fiéis que se acham com ele. Precisamos nos manter fiéis através dos testes e das dificuldades desta vida. Atos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sim, entrar no reino de Deus através de tribulações. Vamos ter muitas tribulações nesta caminhada, uma vez que somos eleitos. Vai haver dificuldades. Haverão dificuldades. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, por que vamos estar alegre com estas provações? Por que vamos ter alegre com estas dificuldades? Porque nos fazem pessoas melhores. Porque produz perseverança. A palavra perseverança aqui vem do grego upamone, que significa uma constância, ou resistência alegre ou esperança. Uma perseverança alegre. Uma perseverança, uma paciência, uma continuidade paciente de espera. Perseverança, paciência, mas uma resistência alegre. Então vamos voltar de novo a um versículo que lemos há bocado, que é Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança, a upamone, a resistência alegre, a constância perante estas dificuldades. Porquê? Porque está a falar aqui acerca de dificuldades, acerca da besta e da marca da besta, dessas coisas. E então está a dizer, aqui está a perseverança. Sim, vamos ter estas dificuldades que virão ao mundo, que vão ser enormes. Enormíssimas. Nada a comparar com o que está a acontecer hoje. Vai ser centenas de vezes maior. Mas debaixo destas dificuldades, aqui está o upamone, esta resistência alegre, esta perseverança, paciência, continuidade, sendo paciente, de espera,
que é este caráter dos santos. E por isso estes testes vão provar, digamos assim, a nossa fibra, o nosso compromisso que fizemos ao batismo. Então, continuando, ou voltando de novo àquela parábola que eu mencionei há pouco, que é em Lucas, capítulo 8, vejamos a outra parte da parábola do semeador, que é do versículo 6 a 8. Ora, outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E vemos este versículo 6 e 7, que uma, como se caiu na pedra, e cresceu um pouco, mas depois secou. E o outro caiu entre os espinhos, mas também sufocou. E esse vê-se no versículo 13 e 14. A caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quando as pessoas vêm para a igreja, tão contente, isto é o que eu quero ver, eu quero fazer o aconselhamento para saber o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, para ser um membro do corpo de Cristo, espiritual de Cristo. E após uns tempos, esse compromisso, esse entusiasmo desaparece. Secou. Cresceu um pouco, mas secou. Diz aqui, recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por pouco tempo. E quando há certas dificuldades, você precisa guardar o sábado. Bem, isso, pronto. Então, ele diz assim, se desviam. Por outro lado, há a história daqueles que diz assim no versículo 14, que cai entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. Porquê? Porque ou estão muito ocupados com a vida, ou com o negócio, ou com as coisas da vida que são necessárias de fazer, mas é preciso ter as prioridades corretas. Ou veem que um certo assunto é muito importante para eles e começam-se a agarrar esse assunto, e às vezes esse assunto pode ser uma coisa pequenina, um galho. Às vezes esse assunto é assunto importante, ninguém já dizer que não é importante. Mas dizem, esse assunto é tão importante que tem que ser o primeiro e o foco da igreja. E começam a criar controvérsias e divisão. E, a fim de contas, depois, o que diz aqui, que são sufocados com cuidados. E não vão amadurecer. Não vão amadurecer. São sufocados e não estão a amadurecer. É como se este crescimento fica, digamos assim, paralisado. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Precisamos de concentrar no tronco da árvore e não nos galhos. Precisamos nos concentrar no que é importante, pondo Deus primeiro. Sim, há outras coisas que são importantes também, mas estes cuidados, estas coisas que sim, que precisam ser cuidadas. Por exemplo, problemas de saúde e começam a dizer, olha, temos que fazer isto. Não estou a dizer que não tenhamos que fazer isto.
Mas essas coisas tornam-se primárias na mente. Cuidado, porque o processo de crescimento e amadurecimento tem que continuar para sermos aperfeiçoados, amadurecidos completamente. E por isso diz assim, não chegam a amadurecer. Vejam em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para diante de mim, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, pois, que somos perfeitos, isto é, maduros, amadurecidos, tenhamos este sentimento, pensemos desta maneira, tenhamos esta mentalidade, esta maneira de ver as coisas. E se porventura pensam de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Precisamos de pôr o tronco da árvore primeiro, pôr Deus primeiro, pôr o que é importante primeiro. Temos que avançar para a meta. Qual é a meta? Sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E não podemos estar a desviar. Hebreus capítulo 11, versículo 40. Hebreus capítulo 11, versículo 40. Hebreus capítulo 11, versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estes homens fiéis, estes homens de fé, estão à espera por nós sermos aperfeiçoados. Porque quando vamos ressuscitar, vamos todos ressuscitar ao mesmo tempo. Os dos tempos antes de Noé, os dos tempos depois de Noé, os de antes de Cristo, os depois de Cristo, vamos todos ressuscitar ao mesmo tempo. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos nós temos que ser aperfeiçoados. O nosso caráter tem que ser formado. Então, o que é necessário? Vimos aqui que precisamos de testes e provações para provar a nossa firmeza, o nosso compromisso, o nosso caráter. Então, a pergunta é, estamos firmes? Mantemo-nos firmes? Estamos sólidos neste compromisso, não nos desviando? Ou estamos-nos a comprometer com o mundo, a facilitar coisas com o mundão? Somos geli, massa mole? Ou somos espinha, coluna forte, vertebral, que se mantém em pé? Queridos irmãos, precisamos de nos manter fiéis até ao fim. Na língua africana da África do Sul, há uma palavra que diz fastbite, que quer dizer faz, quer dizer duro, bem agarrado, e bait quer dizer morder. Quer dizer, morder bem agarrado, como digamos assim um cão forte que se agarra a uma coisa e não deixa sair.
e esteja a tentar tirar aquele osso do cão, não sai, porque está agarrado, está a morder bem naquele osso, forte. Queridos irmãos, é o que nós precisamos de ter como verdadeiros servos, discípulos de Cristo. Mantermos-nos fiéis até ao fim. Queridos irmãos, Deus vai permitir que nós vamos ser provados, particularmente no primeiro mandamento. Sim, quando eu digo primeiro mandamento, estou a referir-me ao grupo dos 4 que Jesus Cristo disse neste mandamento: pôr Deus primeiro, amar a Deus e amar o próximo. Neste primeiro mandamento, que digamos assim, estou a referir a esses 4. Estamos a pôr Deus primeiro? Ou estamos a pôr outras pessoas primeiro? Ou mesmo, talvez nós. Estamos a fazer de nós um Deus? Vejam aqui em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13, começando no versículo 1 até ao versículo 5. Deuteronômio 13, versículo 1 até ao 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal, vem este profeta, esta pessoa que parece grande, pessoa religiosa, e diz: isto vai acontecer, e isso acontece. Oh, esta pessoa é de Deus. Porque isto aconteceu. Ele disse que ia acontecer, aconteceu. Quando e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Sim, esse sinal ou prodígio acontece. Do que ele disse. Mas ele disse, então, por causa disso, então vamos seguir outros deuses. Vamos fazer as coisas de uma maneira diferente. Que não seja de acordo de pôr Deus primeiro. Versículo 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, embora o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não acredites nele. Porquê? Porque Deus vos prova. Para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Este profeta, ou esse profeta, ou sonhador, será morto. Você hoje não pode fazer isso, mas cuidado com esse profeta. Porque quando Deus está a dizer, significa para lá da primeira morte, a segunda morte. Pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Esses profetas, tenham cuidado. Tenham cuidado. Queridos irmãos, Deus está a provar os nossos corações. Sim, estas coisas todas vão acontecer. Vão acontecer falsos profetas. Mas a pergunta é, qual é a nossa lealdade? Estamos a pôr Deus primeiro? Ou não? Amamos a Deus? Obedecemos às leis de Deus? Ou vemos as leis de Deus como um peso, um fardo? Ou fazemos desculpas? Por isso, irmãos, para desenvolvermos ou crescermos no caráter santo e justo de Deus, precisamos de demonstrá-lo amando a Deus e pondo Deus primeiro com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa vontade, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. E isso é uma verdadeira expressão
de fé. E por isso, esse primeiro mandamento é um mandamento de fé. Como é que nós estamos fazendo quando Deus nos está a provar os nossos corações? Queridos irmãos, não havia nada errado com a lei do Antigo Testamento e não há nada errado com a lei do Antigo Testamento. Mas o que há muito errado é nos corações do povo, porque eles eram rebeldes e não obedeceram a Deus. As leis de Deus é como se fosse um canal ou rios que nos demonstram aonde o amor de Deus, que é como se fosse essa água de amor de Deus, vai circular em 10 direções, em 10 caminhadas. Como a cama de um rio, onde a água tem que fluir, passar. A lei, assim, é como se fosse o caminho do rio. E esse caminho nos ensina o caminho de amor. E por isso, amor. Sem as leis de Deus a nos dizer como canalizar ou direcionar esse amor. Amor sem as leis de Deus para nos dizer como expressar esse amor. Então esse amor torna-se pegajoso em vez de ser verdadeiro amor. Torna-se algo artificial. Então por que a lei é tão importante? Porque a lei não é só regulatória, mas é revelatória, revelando o caráter de Deus, o amor de Deus, porque Deus é amor e a lei de Deus é amor. É a definição do caráter de Deus. Porque a lei de Deus revela o caráter de Deus, a personalidade de Deus, os sentimentos de Deus, que é amor, a mente de Deus, que é amor. Por isso é que precisamos de amar a lei de Deus. Por isso é que precisamos de amar o sábado, o dia da família de Deus. Porque a lei de Deus é o sentimento de Deus, é a mente de Deus, é o caráter de Deus revelado em nós. É Cristo a viver em nós. A lei aponta especificamente para as características que nós precisamos desenvolver ou trabalhar ou aperfeiçoar. E demonstra claramente aonde e como devemos de crescer e desenvolver o caráter santo e justo de Deus. Salmo 119. Salmos 119. Vejamos então o versículo 97. Salmo 119. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Queridos irmãos, quando temos insônia, por que não vamos pôr na nossa cabeça pensamentos e meditação acerca da lei de Deus? Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para preservar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas.
quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Queridos irmãos, precisamos de meditar acerca da lei de Deus, do caminho de Deus, do caminho que Jesus Cristo nos demonstra que é o caminho correto, imitar a Ele. E por isso não devemos ter vergonha ou estar intimidados de falar acerca do verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Não devemos ter medo ou de falar acerca do caráter de Deus, porque essa é a mente que precisamos ter. Esse é o sentimento que precisamos ter, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 5. Sim, queridos irmãos, é bom meditar, pensar, falar acerca do caráter de Deus, da mente de Deus, da personalidade de Deus, do amor de Deus. E essa é a nova aliança. É a lei de Deus em nós. É o amor de Deus em nós. É a mente de Cristo em nós. Através do Espírito Santo de Deus. Porque através do Espírito Santo de Deus, Deus nos derrama o seu amor, o seu caráter. Então o que é que nós precisamos de fazer? Para desenvolver o caráter santo de Deus? Permitir que a mente de Deus, a mente de Cristo, a lei de Deus esteja fluindo abundantemente em nós através do Espírito Santo. Isto é, imitando, seguindo a Jesus Cristo. A mente de Jesus Cristo. E, queridos irmãos, nós só podemos fazer isso se estamos a mexer e a revitalizar e a pôr em prática o amor, que é guiado ou focado em 10 rios, em 10 mandamentos. Então, como é que estamos fazendo com isso? Como é que estamos permitindo isso na nossa mente e no nosso coração? Porque da abundância do coração, a boca fala. E se o amor de Cristo, através das leis de Deus e dos seus mandamentos, estão no nosso coração, que, ao fim de contas, esse é o propósito da lei, então nós precisamos de agradecer a Deus pelo seu amor, ou digamos em outra palavra, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu perdão, e porque Ele confiar em nós e nos chamar para esta grande chamada. Nós temos que continuar a esforçar até que venhamos a ser perfeitos. E assim precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como lemos em 1 Pedro. Na graça e na verdade, como vejam em João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, cheio de amor e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Efésios capítulo 4, versículo 15. Lemos há pouco Efésios, mas agora vejamos um bocadinho mais adiante de onde lemos, que diz assim: seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Jesus Cristo cresceu
na graça e na verdade, seguindo a verdade e a graça, falando a verdade em amor. Isto é, com graça, com bondade, com carinho. Quando dizemos coisas às pessoas, temos cuidado como as dizemos? Temos cuidado como as apresentamos? Queridos irmãos, se o amor de Cristo está nos nossos corações, nós vamos falar, seguir, atuar, ser verdade, ser verdadeiros em amor, verdadeirando em amor, atuando em amor, de acordo com a verdade. Primeiro tem que estar com amor, mas igualmente, porque Deus é amor, mas Deus é verdade. E por isso, precisamos esforçar para máximo amor, aperfeiçoar em amor, e esforçar para aperfeiçoar na verdade. Precisamos de praticar a graça e a verdade, amor e a verdade. Temos que nos tornar pessoas que sejam, de facto, pessoas de paz, pessoas de bondade, pessoas de graça, pessoas de amor. No que dizemos, no que fazemos, no que atuamos, amor. Mas pondo a verdade, ao mesmo tempo, primeiro. Não podemos facilitar a verdade. Mas, por outro lado, não podemos facilitar a falta de amor. Queridos irmãos, todos nós estamos a estágios diferentes do nosso amadurecimento cristão. E por isso, visto que você talvez esteja mais maduro neste ponto, mas o seu outro irmão que está na igreja não está ainda maduro neste ponto. Como é que você vai falar com esse irmão que ainda não está maduro? Você vai ser arrogante, parecendo autojusto, parecendo superior ao outro? Ou você vai ser misericordioso e carinhoso, falando com ele ou com ela com carinho, com amor? Porque põe amor primeiro. Põe amor primeiro. Carinho. Falar com cuidado. Não magoar, não machucar. Não criar um tropeço no irmão ou na irmã. Não dizer coisas, não pôr coisas no Facebook, ou seja o que for, que vão magoar, que vão machucar. Jesus nos deu um novo mandamento. Vejam em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, verdade... João 13, 34. Estava a ler outro versículo. Estava a ler 38. João 13, 34. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus Cristo nos deu um novo mandamento, que é amar o próximo. Não, é isso realmente o novo mandamento?
não é a lei, amar a Deus e amar o próximo, mas sim é um novo mandamento, porque a lei diz amar o próximo como amas a você mesmo. Mas o novo mandamento é amar o próximo como eu vos amei, que é um padrão mais alto. É um padrão mais alto. É um padrão com mais significado, mais profundidade. Ama aos outros como amar a você é baseado em amor egoísta. Mas a magnificação ou a amplificação de amor, segundo Jesus Cristo, é um amor que é para além de mim mesmo, que é um sacrifício vivo pelo próximo. Um sacrifício vivo pelo próximo. Se outra pessoa nos faz mal, vou tratar a pessoa ainda bem. Se a pessoa se torna algo negativo contra mim, ainda tenho que tratar essa pessoa bem. É fácil? Não. Falho? Sim. Mas reconheço onde falho e vou tentar fazer melhor. Queridos irmãos, esse novo mandamento, que é amor, com mais graça, com mais misericórdia. E por isso, o nosso sacrifício é para servir. É uma atitude de serviço de um servo. Um líder servidor. Uma atitude de dar. Uma oportunidade de servir. Não é para ser o autoritário ou o superior, mas é para servir. Não é para ser o patrão, mas é para servir. Não é que procura um título, mas porque serve. Queridos irmãos, todos nós temos uma oportunidade de servir. Seja o que for. Seja o que for. Você precisa analisar onde é que você pode servir o próximo, onde é que pode servir os irmãos da igreja, para servir de uma maneira que tudo seja decentemente em ordem e com amor. Busque por oportunidades para servir. Abra os seus olhos. Porque nós temos um ministério de servir. Não é um ministério de pregar. Isso é para pregar, é para aqueles que Deus chama para esse propósito e que lhes dá essa responsabilidade. O ministério é para servirmos o próximo. E por isso, devemos ser líderes, servidores. E por isso o que precisamos fazer? Para desenvolver o caráter santo de Deus, precisamos então crescer e demonstrar esta graça e verdade ao próximo, tal como Jesus Cristo nos demonstra. Porque nós queremos servir ao próximo porque os amamos e não por causa de um título. E por isso somos bom terreno. Vejamos aquela parábola de Lucas, capítulo 8, versículo 8, que diz, nesta parábola do semeador, outra semente, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a explicação está no versículo 15. E caiu na boa terra
E a semente que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e esses frutificaram com perseverança. Upamone. Perseverando através destes testes e destas dificuldades e mantendo-se fiéis até ao fim. Por isso é que diz, aqueles que vão estar com Cristo são chamados, eleitos e fiéis. São aqueles que vão perseverar até ao fim, e esses serão salvos. Queridos irmãos, o caráter santo e piedoso e justo de Deus é necessário. Temos de desenvolver esse caráter. E como é que podemos desenvolver esse caráter? Começando por respondendo à chamada para estar nas bodas, para pôr esse linho branco. Segundo, provando essa chamada, porque estamos a perseverar através das nossas provações e dificuldades na vida. Demonstrando por amando a Deus, pondo Ele primeiro, obedecendo às leis de Deus. Aplicando por emulando ou replicando ou imitando a mente de Cristo. E isso assistido pelo Espírito Santo de Deus. E finalmente, expressando-a por demonstrando a graça, o amor, praticando amor e fazendo tudo na verdade. E por isso é sendo verdade em amor. Por isso, irmãos, vamos então manter-nos fiéis até ao fim, para que possamos estar entre os chamados, eleitos e fiéis, para entrarmos na família de Deus, como seus filhos e suas filhas. E essa é a razão porque é que estamos aqui.